a Rádio Sintel, a melhor programação da sua rádio web. Olá pessoal, estamos de volta aqui na Rádio Sintel com uma edição extraordinária. Você que nos acompanha a partir de agora, muito obrigado pela sintonia, muito obrigado pela audiência. O Brasil todo e o mundo está acompanhando a situação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está em São Bernardo do Campo, no sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo. A militância acompanha todo esse processo, uma grande manifestação em frente ao prédio do sindicato, e a sociedade brasileira e o mundo está perplexo diante dessa realidade de uma iminência prisão do presidente Lula, decretada pelo juiz Sérgio Moro. E aqui na Rádio Sintel agora nós vamos discutir esse assunto, por isso eu convidei o presidente do Sintel DF, Brígido Ramos, que está aqui comigo. Convidei também o advogado do Sintel DF, Dr. Marconi, que está aqui, e o diretor do Sintel DF, Geraldo Estevam Coan. Vamos debater em alguns minutos, algum tempo aqui, o tempo necessário, para esclarecer os nossos internautas e o sindicato, o Brígido e os nossos convidados externarem aqui os seus pontos de vista em relação a essa situação do presidente Lula. Começar pelo presidente do Sintel DF, Brígido Ramos. Tudo bem, Brígido? Boa tarde. Como é que você está vendo essa situação em que se encontra o ex-presidente Lula da Silva depois da decisão do Supremo Tribunal Federal e da expedição do mandato de prisão pelo juiz Sérgio Moro? Bom, em primeiro lugar, nós gostaríamos de dizer que o Sintel DF, através da sua diretoria e, consequentemente, dos trabalhadores de telecomunicações do Distrito Federal, viemos manifestar aqui, em primeiro lugar, a nossa solidariedade ao companheiro Lula. Porque o companheiro Lula, ele é nosso companheiro ao longo de muitos anos. Desde ali, daquele momento ali, no sindicato do ABC, em São Bernardo do Campo, sede em São Bernardo do Campo, passando pela Câmara dos Deputados, como o deputado mais votado do Brasil até hoje, depois chegando à presidência da República, depois de disputar 4 eleições, e aí chegou à presidência da República, exerceu as suas tarefas como presidente, logicamente que como presidente da República, e para chegar à presidência da República, muitos acordos foram feitos, e esses acordos trouxeram para junto do governo do presidente Lula várias pessoas e vários partidos que jamais nós, trabalhadores, imaginávamos que pudesse chamar de aliados. E agora, nós estamos assistindo a cena final dessa etapa. O que nós estamos querendo dizer com isso? Que o presidente Lula, e para nós é o eterno presidente, a partir de agora estará livre para construir a sua verdadeira revolução, que é a revolução dos pobres, é a revolução dos negros, é a revolução daqueles que têm as suas totais discriminações do ponto de vista de opção sexual, a discriminação da mulher em geral, da mulher negra em si, do próprio trabalhador, do sindicalizado, do não sindicalizado. O presidente Lula vai poder agora realmente governar para a grande maioria do país, que são os pobres, os trabalhadores, os negros e os pardos, e também os brancos, mas principalmente aqueles que precisam que o país tenha legislação voltada para aqueles que mais necessitam. É bom lembrar que nós sempre dissemos que no momento em que o pobre tem toda a sua discriminação, tem todas as suas dificuldades, é a lei que liberta, é a lei que desiguala essa falsa igualdade. E é nesse caminho que eu conheço Lula desde os primeiros tempos. É nesse caminho que eu nunca vi o Lula se afastar. Estamos aqui mais do que indignados, mais do que revoltados, porque assistimos uma sessão do Supremo Tribunal Federal
que votou por voto de Minerva da sua presidente, desconsiderar o texto constitucional. Ora, o Supremo Tribunal Federal é o grande guardião da Constituição brasileira. E desconsiderou o texto para fazer subterfúgios para justificar a prisão após a segunda instância, que só poderia vir no país através de uma nova Assembleia Constituinte. E aí sim seria legítima e seria legal. Por isso, nós queremos dizer, em primeiro lugar, companheiro Lula, estamos juntos, estaremos sempre juntos, estaremos sempre nessa trincheira, desde as trincheiras mais simples do movimento sindical e da luta contra a ditadura, até os momentos em que você esteve na presidência da República, não abandonando nunca os seus princípios. E é isso que nós queremos dizer agora. Respeitamos os seus princípios, continuamos com ele e estamos juntos para o que der e vier. Perfeito. As palavras do Brígido. Eu queria ouvir o doutor Marconi, né? Doutor Marconi, teve todo esse processo de decisão do Supremo Tribunal Federal e essa decisão do juiz Sérgio Moro. Do ponto de vista jurídico, existem erros, tem coisas que não estão certas, tem etapas desse processo que foram atropeladas. Qual é a sua avaliação, qual é o seu ponto de vista, quanto advogado? A gente viu aí nessa semana a nossa Constituição indo para o lixo, sendo rasgada aí, primeiro por autorizar a prisão sem o trânsito em julgado, que já contraria, já é totalmente contrário ao que está escrito lá no texto constitucional. E segundo, mesmo ultrapassando aí esse entendimento de que se poderia haver o imediato cumprimento da pena após o julgamento de segunda instância, é claro que mesmo isso sendo a Constituição, aí houve uma segunda violação. Além de violar a Constituição, não houve o trânsito em julgado da ação na segunda instância. O acórdão ainda não houve, ainda é passível de recurso. Então, duas decisões aí totalmente contrárias. Talvez, assim, ao meu ponto de vista, não houve um erro do Sérgio Moro. O erro está no TRF4, que autorizou a prisão. Só que as coisas estão andando assim muito rápidas, coisa que não é comum a gente ver isso na justiça brasileira. Não se tem isso. É mais uma vez que se comprove um nítido caráter, uma perseguição política. Porque um despacho que sai, que é proferido na parte da manhã, o juiz, por mais eficiente que seja, no final da tarde já está sendo cumprido. Essa é uma justiça, essa celeridade a gente quer para todos os brasileiros, não especificamente para um. E nesse caso, no caso do ex-presidente, as coisas com ele estão acontecendo muito rápidas, coisa que não é comum. Não é comum. Se isso fosse comum, fosse praxe acontecer, regra para todos, mas não é. A regra não está sendo cumprida. Então, houve erros em determinar a prisão em segunda instância, em erros mais ainda do TRF, que sequer esperou o esgotamento das vias judiciais para se determinar a prisão. Então, mais uma vez, se comprove a ilegalidade desse mandado de prisão. Uma vez, Brígido, existindo essa ilegalidade apontada aqui pelo Dr. Marconi, depois eu vou ouvir o Coan, ele colocou a questão da perseguição política. Sobre isso que eu ia falar. De fato é isso que está acontecendo? É uma perseguição política implacável em relação ao ex-presidente? Bom, eu acho que o ato último do juiz e do próprio TRF4, né? Ele comprova isso. Ele vem só confirmar isso.
Já se sabia claramente, a celeridade com que o processo do Lula está andando só tem um objetivo: não permitir que ele seja candidato e, em sendo candidato, seja mais uma vez eleito presidente da República nos braços do povo. Então, o que significa isso? Ação política. Os juízes estão querendo fazer de uma decisão judicial, na realidade, fazendo uma decisão política, tanto na celeridade como na maneira como o processo caminhou, né? Porque os próprios depoimentos, de maneira nenhuma, apresentou-se claramente qual é o crime que o Lula cometeu. Qual é o crime? Onde é que está? Tem um depósito na conta dele? Tem um depósito nisso, aquilo? Não apareceu. Não apareceu em lugar nenhum. Não é? Não, é porque tal, é aquilo que o procurador grevista de fome falou: eu tenho as minhas convicções, não preciso de provas. Imagina no Brasil se as pessoas fossem presas pelas convicções do pessoal do Ministério Público. Então é um absurdo, absurdo, e esse absurdo chama-se ação política, porque só pela ação política poderia afetar o Lula, que é um agente absolutamente político e é, na realidade, o maior político da história do Brasil. Qual é a sua opinião? Você que acompanha muito as atividades no Congresso Nacional, junto à CUT, junto aos parlamentares de esquerda, qual é a sua opinião em relação a isso? Edvaldo, em cima do que o Brito está falando, a minha opinião também, embora seja leigo em relação à jurisprudência, tá? A lei, o que eu vejo é que é uma perseguição política, entendeu? Pela seriedade, pela rapidez com que eles estão fazendo com o Lula, tá? É isso que o Marconi falou. Nós gostaríamos que o cidadão comum tivesse nos seus julgamentos a mesma rapidez com que foi o Lula. E o que parece, meu ponto de vista, é que, como o que o Brito falou, aquele desembargador juiz que fez greve de fome, sempre Brito, sei que tem um cara mais experiente, você já viu alguma vez isso acontecer no Brasil, ele fazer isso? Porque ele está parecendo, ele não está agindo como ele deveria agir, ele está agindo como partidário que está querendo tirar o Lula. E usando ainda, por incrível que pareça, usando a igreja, usando Deus, tá? Num ponto de vista que do Brito mais uma está falando, que juridicamente não tem como condenar o Lula. Entendeu? Não tem como condenar. Como é que, Marconi depois pode até corrigir, você para condenar, principalmente no triplex, o Lula teria que ter uma escritura no nome dele, né, Marconi? Que estava lá com o nome dele. Ele teria que, no mínimo, ter ocupado, ele nunca ocupou aquilo ali. E aí, pela minha legalidade, minha inexperiência como jurista, eu não sou, ainda prova como Lula isso aí, que eu sempre bato, qual a prova que ele tem que o Lula comprou? Um recibo de pedágio, que naquele dia eles estavam passando no pedágio e iam lá para o triplex. São provas assim que a gente fica olhando como... A obra, né? Que a gente que tem aqui, que não é advogado, não é jurista, a gente vai, se o Supremo está agindo desse jeito, tá? Em quem mais na justiça nós vamos acreditar? Está complicado. Então, meu ponto de vista é que é perseguição política. Por quê? Você citou aqui, o Lula, em todas as pesquisas, ele ganha o primeiro turno independente dos candidatos. Que vão disputar com ele, né? E o golpe que foi dado em 2016, ele jamais vai permitir que isso aconteça de novo, que venha o Lula ou venha alguém da esquerda. Porque o temeroso que está aí, ele está tirando todos os nossos direitos trabalhistas e ainda não concretizou, porque ele teve só uma derrota, entre aspas, da reforma da Previdência, mas ele já está vendo isso aí, porque quer tirar esse direito também. E os trabalhadores, o que é pior, os trabalhadores não estão vendo isso. Tá? A gente alerta os trabalhadores e os trabalhadores não estão vendo que esse governo veio com o intuito. O golpe ele foi dado justamente para isso. Não foi para acabar com a corrupção. Entendeu? Não foi. Porque o que está acontecendo são tiradas de direitos dos nossos trabalhadores.
E o que me dói mais ainda, que são mulheres que são mais prejudicadas na reforma trabalhista, tá? Elas não Está se mobilizando. Não estou falando nem mobilizando, elas não ainda se conscientizaram disso aí. Mas é simples isso, não se conscientizaram ainda, porque ela não se efetivou ainda. A lei está lá, ela é toda danosa, mas ela não foi executada ainda. Ela tem um prazo para executar, as empresas têm que aprender a maneira como fazer essa maldade. Verdade. E aí essa maldade não vem da noite para o dia. Quando eles descobrirem, é igual o câncer. A reforma trabalhista é um câncer. Só que você está com câncer no seu organismo. Mas ele não apresentou nenhum sintoma ainda. Mas daqui a pouco os sintomas vão começar a aparecer. Aí quando aparecer os sintomas, já é tarde. Aí agora já o organismo já está todo danificado. É o que vai acontecer com a sociedade brasileira. Essas reformas, esse movimento, o golpe, o extra-golpe e os movimentos fascistas são todos comandados pelo capital internacional, que querem colocar o Brasil novamente na condição de colônia, voltar à legislação trabalhista ao tempo de 1900, ao século XIX. No século XIX não existia classe trabalhadora, onde alguém trabalhar era regime praticamente de escravidão. A gente tem hoje várias situações que foram aprovadas aí na reforma trabalhista, e aí vem a questão do Lula. Por quê? Porque o Lula, voltando ao governo, ele não vai permitir que essa coisa se consagre. Ele vai apresentar alternativas para que essa reforma não se efetive e que se faça outras reformas. Aliás, que não essa. Nesse sentido. E é isso que eles não querem deixar o Lula voltar. Então não é uma questão de não gostar do Lula. Não é uma questão... Não, é porque sabe o que ele representa, como a gente falou aqui no início do programa. Ele representa um pensamento. Ele se aliou a muita gente e não pôde aplicar todo o pensamento. E é exatamente esses aliados que comprometeram parte do governo do Lula e que estão comprometendo, inclusive, ele, pessoalmente, mas eles estão todos livres. Se você fala assim, não, o Lula estava envolvido com todas as falcatruas da Petrobras. Todos. Não, porque ele era presidente da República, ele nomeava o presidente da Petrobras. É não ter noção do que é uma Petrobras. E segundo, quem que nomeava as diretorias da Petrobras? É o Lula, então ele é responsável por tudo. Não, mas quem nomeava era o PMDB, era isso, aquilo outro, PP, PTB, não sei o quê, que colocavam dentro de cada pedaço da Petrobras é um país. São mais de 100 mil licitações em um ano. Sabe o que é isso? Licitações de valores altíssimos. E agora o país está todo silencioso quando o governo do desgoverno, que não é governo, do temeroso, já entregou grande parte do pré-sal e já perdoou antecipadamente os impostos para quem for explorar o pré-sal. Então é um golpe de $1 trilhão de dólares e vender tudo isso por 20 bilhões, quando o que tem lá de petróleo, já sabe, é mais de 400 bilhões. E aí não é crime. Quem fez isso não é crime. Isso passou no Congresso Nacional, nas madrugadas da noite. Essa imprensa tão atenta às questões do Lula não está atenta às questões nacionais. Isso é que é importante. Nós estamos usando aqui um veículo poderoso, mas perto da capacidade que eles têm de multiplicar as informações e fazer chegar ao povo através das suas mensagens. Em todos os programas, eles fazem um programa ideológico político. E a perseguição ao Lula é clara e cristalina. Agora nós assistimos o próprio ministro Gilmar Mendes, que na maioria dos casos sempre esteve contrário a nós, reclamar de quê? Da perseguição da Rede Globo. Não é? Ele sentiu ali 20 minutos. Imagina o Lula que está há anos sofrendo essa perseguição da grande mídia, Band, Globo e por aí afora.
Ele viu agora 20 minutos de programa que eles fizeram na véspera da votação do HC para tentar fazer com que ele votasse contra o HC. E ele reclamou, ele falou uma covardia, uma coisa. Imagina o companheiro Lula, que ele está sofrendo. Então nós temos que estar juntos, temos que manifestar a nossa solidariedade, porque essa é uma questão de transformação. Ou nós voltaremos a ser um país colônia, ou nós caminharemos para ser uma nação. A divisão de água de Lula, com Lula ou sem Lula é essa. Perfeito. Com Lula, nós temos chance de tentar construir uma nação. Chance. Sem Lula, vai ser a vitória dos fascistas, dos discriminadores, dos covardes, daqueles que vão se locupletarem para os seus guetos, cada vez mais fechados, né? Porque eles têm que fazer os seus palácios cercados. Não viu lá a casinha do Dória? Tadinho. Está falando de povo. Está falando, é prefeito, agora já vai sair da prefeitura para ser candidato a governador, não ficou nem 2 anos lá. É porque garantiu isso na campanha, que ia terminar o mandato como prefeito. Né? E aí vai, né? Por aí fora, mas a perseguição é a quem? É o Lula. Tem que perseguir o Lula, porque ele representa tudo isso ainda. Né? Agora, Príncipe, é o seguinte, até o Marconi tocou um pouco nesse assunto, eu queria abordar o seguinte: existe uma perseguição política. E aí eu queria ver a opinião de vocês. Como o judiciário brasileiro está sendo utilizado nesse aspecto para chancelar essa perseguição política? Edivaldo, as coisas hoje aí com o novo Código de Processo Civil, né, algumas regras foram criadas, né? Por exemplo, a ordem de julgamentos dos processos. Então, como os processos hoje são eletrônicos, eles seguem, a lei determina que as sentenças sejam proferidas por ordem que os processos estão chegando. E nesse caso isso não foi obedecido. Entendeu? Então o processo está furando a fila. Então por que o processo está furando a fila? Ou é para beneficiar ou é para prejudicar alguém. Então o processo está furando a fila, o julgamento está sendo antecipado para se prejudicar. É isso que está acontecendo. Então, como que você vê que isso pode ser caracterizado uma perseguição? É simples. Simplesmente que você ultrapassa, fura uma fila, você muda uma ordem de julgamento. Que é uma ordem normal. Sim, de acordo com os processos que vão chegando, de acordo com os processos que chegam no TRF, é uma fila de processos. Não tem como um processo furar a fila. Isso não é permitido. Mas, nesse caso, contra o ex-presidente, não. A fila está sendo furada. Para prejudicar. Para prejudicar. Olha, tem um ponto que é bom a gente destacar, porque, veja bem, dos seis ministros que votaram contra o HC do Lula, o habeas corpus, 5 foram nomeados ou pelo Lula próprio ou pela Dilma. E aí, eu chamo isso de atestado de honorabilidade. Sabe por quê? Porque se eu estou roubando, se eu estou fazendo atos ilícitos, e eu tenho o poder de nomear um juiz, por que eu iria nomear um juiz teoricamente independente que não tivesse vínculo comigo? Se eu fosse desonesto, eu iria nomear um juiz da minha patota. Então, é muito bom destacar que isso também é honorabilidade do presidente Lula e da presidente Dilma. Votar, eleger sempre o primeiro da lista que se apresentou. Foram corretos? Atos corretos? Os atos foram corretos. Quando você olha, de certa maneira, foram inocentes, mas também foram corretos. Mas também justificava que ele não ia querer amanhã, vai dizer assim, se eu amanhã estou cometendo erro aqui, eu falo, amanhã esse negócio vai cair no Supremo. Então eu vou botar aqui o Cuan, que é meu amigo, para me defender lá. Para me defender lá. Não. Está lá, tanto que está provado que na hora do HC, os que votaram a favor do HC foram inclusive os ministros mais antigos, à exceção do Gilmar, que era antigo também. Lewandowski. O Lewandowski também é antigo. É o Dias Toffoli, que foi nomeado também. Foi nomeado pela Dilma ou pelo Lula, né? Pelo Lula. Mas o Dias Toffoli foi o único
que votou a favor, entendeu? E os outros todos, dos 6 votos, 5 foram nomeados pelo Lula e para Dilma, o que significa o quê? Que eu não coloquei lá, eu, Lula, não coloquei lá meus amigos para me proteger. Se eu fosse um criminoso, o que eu iria fazer? Eu iria tentar colocar lá como juiz aqueles que pudessem amenizar, até mesmo para usar aquela frase, aos amigos, o furor, o fervor da lei, aos inimigos, o furor da lei, e aos inimigos as benesses, e aos amigos as benesses da lei. Né? Inverti aí, mas na verdade fique bem claro, quer dizer, aos amigos as benesses da lei, e aos inimigos o furor da lei. Né? Não é bem essa palavra, Então o que eu quero dizer é o seguinte, esse ponto é muito bom que seja destacado. Né? É bom que seja destacado. Porque ninguém está lembrando disso. Todo mundo lembra só para criticar mais uma vez. Mas por que ele nomeou esses caras? Nomeou porque ele não estava cometendo crime nenhum. Então o que você quer ter? Um tribunal imparcial. E nem queria tirar proveito dessa nomeação, né, Brito? Exato, exatamente isso. Proveito. Né? Perfeito. Deixa eu falar. Diga Eu aí, quero que os nossos telespectadores, o pessoal que está assistindo, o pessoal trabalhador, que aí quando a gente está defendendo aqui o Lula, aí eles falam, vocês estão defendendo ladrão, estão defendendo corrupto. Tá? Ninguém aqui está defendendo corrupto e ladrão, porque se ele fosse corrupto ou ladrão, ele já teria sido preso há muito tempo, e nós não estamos aqui para defender esse tipo de coisa. Agora, o que nós estamos defendendo é o quê? É a política que é desempenhada pelo Partido dos Trabalhadores e pelo companheiro que foi o companheiro Lula, que era dar mais vantagens, assim, entre aspas, não vantagens, mas dar direitos aos trabalhadores, que já eram prejudicados na época do Fernando Henrique Cardoso, e com o Lula a gente conseguiu melhorar, tá? E o que acontece? O grande capital ficou falando, achando que eles deixaram de ganhar dinheiro, menos, né? Um pouquinho, porque eles estavam ganhando dinheiro, é um absurdo. E aí, com essa defesa que nós estamos fazendo do Lula, nós estamos defendendo os direitos dos trabalhadores, porque é isso que está em jogo também. Não é corrupção, porque se fosse corrupção, quantos aí já estavam lá, acho que já tem gente que está na segunda instância que não foi preso ainda, ou nem foi julgado, que era anterior ao Lula, e foi comprovado que esses caras praticaram corrupção mesmo, tem provas e tudo, e não foram presos. Então nós não estamos aqui defendendo, quando vocês falam, não estamos defendendo os nossos direitos de direito trabalhador, meu, do Bristo, do Marconi, aqui do Edivaldo, meu filho e minha neta, que tem no futuro, que a gente nem sabe como é que vai ser com esse governo que está aí, se continuar essa linha de governo, como é que vão ser os trabalhos dos nossos filhos, nossos netos. É isso que nós estamos preocupados também, entendeu? É por isso. E para com essa falácia de falar que estão trabalhador, pelo amor de Deus, para de ver só um canal, só a Globo. Hoje nós temos internet, procura se informar para você ver, para você não ficar bitolado igual cavalo de charrete com aquela viseira. Perfeito. Vamos abrir o nosso leque com essa discussão, entendeu? Não vem com esse papo de falar, vocês estão defendendo. Não, nós estamos defendendo o que é legal. O Marconi está aqui como advogado está falando. Pelos trâmites que foram feitos, a gente chegou à conclusão que foi percepção política, porque era um governo que fez e estava na iminência de fazer e de voltar os direitos dos trabalhadores prevalecerem. É isso que nós estamos lutando, entendam isso aí. Perfeito, nós estamos ao vivo aqui em Brasília, na capital federal, aqui no Sintel DF, na Rádio Sintel, abordando esse tema que é polêmico e que está em todas as pautas dos jornais, dos veículos de comunicação, que é a situação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se encontra neste momento lá na sede do sindicato dos metalúrgicos do ABC Paulista. Que ele já foi presidente, né? Que ele já foi presidente no passado. Do sindicato no passado, é um dos fundadores do sindicato dos metalúrgicos. Né? A pergunta é a seguinte, qual é daqui para frente, né, já que nós estamos nesse contexto, o que é possível a gente imaginar que aconteça? Uma coisa, é possível que se haja um liminar, é possível que o Lula
derrube essa situação aí de ter que se entregar às 17 horas? Qual é a tua opinião? A mídia aí está divulgando, né? Estamos aí aguardando aí a decisão do STJ, já foi impetrado aí um habeas corpus contra o ato lá do presidente da 8ª turma lá do TRF4, então a qualquer momento aí essa decisão aí pode ser revogada. Esse é o primeiro passo e a ministra lá do Supremo aí está segurando, né, para não pautar as ações diretas de inconstitucionalidade, mas o que a gente tem percebido que ela pautando ou não, o mandato dela vence agora em setembro, né, então vai assumir aí o Dias Toffoli e possivelmente ele vai colocar isso em pauta, né, então vai ser aí uma nova batalha jurídica aí sobre a legalidade ou não dessa prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, né? Que essa decisão aí viola literalmente a Constituição, que é a nossa carta maior, né? Marconi, maior. só de volta uma dúvida. Você falou que ela poderia pautar o quê? Ação direta de ação direta. Tem a de constitucionalidade. Então o que acontece? O habeas corpus foi negado. Foi negado. Né? Caso venha ser pautada essa inconstitucionalidade, a constitucionalidade da prisão de segunda instância. Sim. Aí eles aprovam. Eles vão falar. Aí o que acontece com o Lula aí no caso ele preso? O objetivo dessa ação direta de constitucionalidade é que eles vão julgar se é legal ou não a prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Genericamente, isso é genérico. A DC é genérica, a DC não trata específico do Lula, do Benedito, do Francisco. Ela vai tratar genericamente. O que foi adotado aqui é constitucional? Não é constitucional porque está contra o texto da Constituição. Então, é inconstitucional. Se ela é inconstitucional, aplica a repercussão geral. Repercussão geral pega todos os casos, inclusive aqueles que já estiverem presos em segunda instância, são liberados. Né? No caso do habeas corpus... Essa foi uma das questões que foi colocada lá muito bem pelo ministro Marconelli, que a presidenta, Carmen Lúcia, deveria ter botado a ADC para julgar, para ser votada primeiro. Inclusive ele já é relator das ADCs, estão 2 ADCs a respeito disso, e ele já tinha dado parecer, já tinha pedido desde dezembro para que ela pautasse. Ela não pautou. Inclusive sabia-se que o voto da ministra Rosa Weber era, do ponto de vista de mérito, ela é contra a prisão em segunda instância. Mas ela vem acompanhando a decisão do colegiado. Certo? Do colegiado. Só que o colegiado estava reunido. É outro erro que ela comete, né? Porque ela fala, não, eu vou votar com o colegiado, mas o colegiado vai se formar depois da votação. Agora, na ADC, se tivesse sido votada a ADC, ela votaria na ADC pela não prisão de segunda instância. E aí ganharia a não prisão de segunda instância e automaticamente o caso específico poderia ainda ser julgado ou aplicação da chamada repercussão geral, ou seja, repercute para todos. Né? Perfeito. Quando eu citei aqui, eu citei o nome do Lula, porque é o que está em voga agora, né? Mas é isso aí mesmo que eu queria ver em relação a isso. É porque gera, quando você fala o habeas corpus, o habeas corpus decretado por ele que era o paciente. Então, o habeas corpus atingia ele. Agora, a ADC abrange a todos. Tem esse problema aí, doutor Marconi, que eu não sabia que o Lula estava doente. Nem eu. Estão chamando ele de paciente o tempo todo. Paciente é o nome atribuído aí. De paciente. Não entendi aquilo ali, toda hora eles falando paciente. Paciente para mim quando o cara está internado no hospital. Não foi meu caso não, né? Paciente. Os caras falam, o paciente pediu isso, o paciente pediu aquilo. Mas é o nome atribuído aí correto esse? Mas para mim foi paciente. Em ação de habeas corpus. Para mim foi nova. Essa a gente tem que, nesse momento de tanta tristeza e tanta coisa, fazer também descontrair um pouquinho, né? Entendeu? Porque realmente
o cara para chegar ali no Supremo tem que estar muito doente, viu? Por isso que eu chamo ele de paciente. Ou adoecer muito ele, né? Agora, Brígido, o país todo está se manifestando, né? Várias manifestações, está lá em São Paulo acontecendo agora. Aqui em Brasília, às 16 horas vai Queremos acontecer. conclamar, né? Todos que possam ir, que tenham condição de ir agora de frente ao CONIC às 16 horas, uma manifestação do povo contra esse absurdo. Tem Né? muita chuva, o Conta dizendo que aqui em Brasília está O Conta está preocupado com chuva, mas já já pensou? Chuva é uma coisa boa, melhor necessária. É bom que você E lava que a alma, sabe? chova gente no CONIC hoje de tarde para o povo de Brasília também, mostrar que estão falando que o povo de Brasília não participa. é todo refratário, né? E nós conhecemos a grande parte do povo de Brasília, que as manifestações às vezes são feitas no momento em que os trabalhadores não podem ir, estão trabalhando, né? A não ser aqueles que os patrões, como nós vimos casos aí, claro, de empresas, determinando que o cara vá lá. Você tem que ir, está liberado do ponto, e se comparecer no serviço será punido. Absurdo. Para fazer manifestação contra o presidente do Sky lá em Belo Horizonte. Brígido, você que já viveu, você viu a Constituinte, tá? Ativamente, tá? Eu queria que você me desse uma opinião, e isso aí dói muito você ver trabalhadores, tá? E pessoas que eu não sei, se induzida pela mídia, pedindo a volta do militarismo da ditadura. Tá? Ninguém é nada aqui contra candidato ABC ou não, mas a gente sabe que realmente tem um candidato que está caminhando para isso aí, e as pessoas conclamando para que votarem nesse dito candidato, tá? Que a gente sabe, pelos posicionamentos que ele tem aí, que ele é contra o movimento LGBT, união homoafetiva e outras coisas, tá? Eu queria saber a opinião sua, que viveu, não, acho que viveu a ditadura também, mas a Constituinte, eu queria ver a sua opinião em relação a isso aí, porque dói muito isso aí, entendeu? As pessoas conclamarem isso aí, entendeu? Achando como é a solução, que aí o Brasil vai viver as mil maravilhas. E outra coisa que o trabalhador, talvez, essas mesmas pessoas que estavam conclamando isso lá, depois você vai opinar, estavam conclamando isso aí, que estavam na manifestação, eu acho que eles não param para pensar, porque se voltar uma ditadura, nem eles mesmos vão poder fazer essa manifestação que eles estão fazendo agora. Que foi um direito, entre aspas, da época que veio a democracia. Que a gente pode se expressar, porque com a ditadura, se você fizer qualquer manifestação, hoje ainda, com as manifestações que a gente faz, a gente está levando cacetada, bordoado, pimenta de spray de pimenta na cara. Imagina se a ditadura... Vamos ouvir o Brito aí, Brito. Não, veja bem, o que há no país é um processo muito similar ao que houve antes de 1964, né? Quem acompanhou o processo antes de 64, eu era menino, mas logo depois... Deixa eu agradecer a presença do Aldair, que está aqui. Vem cá, Aldair. Entra aqui para cá, para o estúdio, Aldair. Vem cá, pode entrar. Logo depois a gente assistiu todos esses desmandos aí da ditadura, que a ditadura durou até 1986, né? Praticamente 88. E a gente sabe o que é essa tristeza. O que é você não poder reunir 3 pessoas para conversar. Isso já seria crime. Que você não pode levantar a voz para falar com ninguém, que a autoridade tem que ser absolutamente respeitada, por mais que ela seja abusiva. É você não ter direito a nenhum direito, né? E a gente que viveu essa ditadura passada, né? Lutamos contra ela na clandestinidade. Vários companheiros estão aí, foram presos, torturados e por aí afora. Jamais imaginávamos que nós pudéssemos ter essa mentalidade voltada dentro de um país, né? E a gente lembra do Hitler, né? E não se pode brincar com isso. Não se pode brincar, porque o Hitler era um cabo
do exército alemão. Coincidentemente, né? E foi crescendo aquela figura, aquela estupidez, aquele fascismo, aquela coisa de raça pura, e vai por aí afora. E ele acabou fazendo o que fez com o mundo, onde morreram mais de 100 milhões de pessoas, né? Então é preciso a gente ter não só a lembrança do Brasil, mas a lembrança do que esse pensamento traz para o mundo. É um pensamento que simplesmente diz: você tem um berço de ouro, você tem propriedade, você tem direito a tudo. Você não tem, não terá E nem vai poder e não lutar. terá direito a nada. E se você reclamar, eu te prendo, te torturo, te maltrato, persigo a sua família, persigo seus filhos. Então, é muito grave isso. É isso que nós estamos enfrentando. É contra isso também que o Lula se posicionou. Certo? É porque quando você tem o vazio e o país, o que falta no país? Educação política, educação integral, educação dos direitos humanos, sentimento real do que representa a liberdade e o direito de expressão. Então fica muito bonito você ir à rua, vestir uma camisa verde e amarela e dizer que é patriota. Os militares fizeram isso e diziam: ame-o ou deixe-o. Ame-o do jeito que ele é, ou deixe-o. Era esse o slogan. Ou seja, você tem que amar o país do jeito que ele é, sendo pobre, desempregado, sem educação, sem curso superior, com as minorias e as opções sexuais serem perseguidas, né? No nazismo, o homossexual era exatamente trucidado, ele não poderia ter chance. Agora mesmo, ainda dentro do exército americano, foi proibido. Não é? Pleno século XXI. Em pleno século XXI. Então isso é uma coisa muito mais grave. E volta a questão do Lula. Isso é que é interessante, né? Muito mais grave, porque no vazio do Lula, o que que vem? Vem a extrema-direita. Não é? Num país que não tem estrutura democrática, que não tem estrutura de poder. Porque o Trump está lá na presidência dos Estados Unidos, como passou o Reagan. O Reagan ficou 2 anos preso na Casa Branca sem poder fazer nada. Porque o poder que tem um presidente dos Estados Unidos, ele é limitado pelos conselhos que ele tem. Então ele não vai chegar lá e apertar o botão. Você viu na questão da Coreia do Norte? Sim. Ele teve que engolir o sapo. Mas sabe que ele engoliu o sapo porque ele, Trump, queria? Não. Porque a estrutura de poder americana diz para ele: sossega. Fica na sua. Fica na sua. Se fosse por ele, ele só No Brasil isso não existe. É. No Brasil não existe estrutura de poder. Você tem ao contrário. Um comandante militar aí abrindo a boca para falar de questão política, sendo que ele não falou quando se rompeu a Constituição para destituir a presidente Dilma, quando se aprovaram as reformas, quando se aprovou o congelamento do orçamento da União por 20 anos, que vai representar a destruição da tecnologia e da capacidade das Forças Armadas brasileiras. Não estou falando dos outros, não. Ele tinha que estar preocupado. Como é que eu vou fazer com o orçamento congelado? Como é que vai ficar o avanço tecnológico? Como é que as Forças Armadas brasileiras vão se equipar com um congelamento de 20 anos? Para isso, ele devia ter se surgido. Ter dito: opa, não concordo com isso aí não. Podia ter se manifestado. Tinha que ter se manifestado, né? Não, para aí. Vocês vão acabar com a capacidade das Forças Armadas brasileiras de acompanhar o que está acontecendo no resto do mundo. Porque é preciso investir em conhecimento, em tecnologia, em todos os instantes. E, no geral, o nosso país é educado por uma ou duas, ou principalmente por uma emissora de televisão, que ela está dividida em várias. Mas quando você vai na Bandeirantes é a mesma coisa.
Quando você vai lá na Record, é aquela outra lavagem que a gente conhece. E aí vai, né? Você tem, e o povo brasileiro não tem oportunidade. Esse debate que nós estamos fazendo aqui, imagina se ele fosse feito no Jornal Nacional. Audiência, né? Não. E as pessoas que eram alcançadas por O que nós falamos aqui são coisas simples. Mas contesta o status quo. Não é possível que isso aconteça. Então, essa ditadura já existe no Brasil. A ditadura da comunicação. Nós temos os nossos órgãos, a FNDC e vários outros setores, o Intervozes, nós mesmos, do Sintel, da Fitratelp, lutando contra a ditadura da comunicação, porque ela leva a isso. Não é? Ela leva a essa situação. Perfeito. Bom, debate bacana, né? Uma aula de história, de compreensão do que o Brígido Ramos, presidente do Sintel-DF, está colocando aqui para a gente, nesse debate em que nós estamos discutindo exatamente a situação do ex-presidente, e como o próprio Brígido falou, eterno presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está lá no Sindicato dos Metalúrgicos, no ABC Paulista, sindicato que ele ajudou a construir décadas atrás, está lá junto com outras pessoas, outros companheiros de partido, lideranças políticas e também vários trabalhadores daquela região. Brígido, o que é possível a gente imaginar a partir de agora nessa situação? Nós temos que estar mobilizados. O sindicato tem a obrigação de mobilizar, de informar, de fazer esse programa que nós estamos fazendo aqui, de quem puder, os companheiros ir para a rua, convencer aqueles que estão em volta do sindicato, que são os próprios trabalhadores, sejam eles os trabalhadores do sindicato, sejam eles os trabalhadores da categoria, sejam eles os trabalhadores em geral. A hora é de mobilização. Nós não podemos ficar quietos, porque se ficarmos quietos, essa ditadura da comunicação vai dizer que está tudo bem, que está certo, que a população está satisfeita. Então é preciso que a gente vá à rua, que a gente participe dos movimentos. Ontem mesmo eu fui no hospital, quando cheguei lá no hospital, subi no elevador com o médico, eu estava com a minha camisa vermelha, e estavam mais pessoas assim no elevador, ele me perguntou, essa camisa em vermelho é homenagem ao Lula? Eu falei, é sim senhor. O senhor também quer uma? Todo mundo ficou calado. Se eu tivesse ali dito, não é vermelha não, isso aqui é por acaso, muita gente iria falar. Então você tem que lutar, tem que debater, tem que mobilizar, porque senão é aquilo que eu te disse, é o câncer. Se você não combater o câncer, na hora certa, depois ele te domina. Depois ele domina o seu organismo. E o país está com vários tumores. É preciso combater esses tumores. Enquanto é tempo. Marconi, esperar essa liminar? Isso aí é o primeiro, o que o Bruno acabou de falar, a gente está vendo aí o primeiro passo, né, que é um total desrespeito à Constituição. Então a grande preocupação nossa é, se com o ex-presidente eles estão fazendo isso, descumprindo o que está escrito na Constituição, imagina com o pobre cidadão aí que fica lutando aí para sobreviver. Né? Que a maioria dos trabalhadores não tem condições de pagar grandes advogados. Né? Perfeito. E mesmo você com isso aí, um ex-presidente com bons advogados atrás, a Constituição está sendo jogada no lixo. Tá certo, o Marconi abordou uma situação interessante. Gente, mais alguma coisa? Eu acho que... Não, só falando o que o Beijo está falando, vamos ficar atentos, vamos nos mobilizar, porque o que está em jogo aqui, no meu modo de ver, não é só prisão de Lula, são os nossos direitos que estão aí sendo jogados ralo abaixo, tá? E cada dia tirando mais, a gente está aqui na iminência de uma privatização da Eletrobras. Que, aliás, foi tema de um programa. De um programa, justamente, a gente vai falar. E a Petrobras toda desmantelada, entendeu? Que é um patrimônio do Brasil, e jogado tudo na mão das grandes empresas petrolíferas do
pré-sal, né? Justamente. A esperança do então, país. o pessoal parece que não está vendo só o Lula, nós estamos olhando de um modo No geral. contexto geral. Justamente, o danoso que está sendo esse desgoverno do tempo depois do golpe, que foi preparado para isso. Para acabar com o Brasil, igual o Brígido falou, eu nem sei se na época da colonização talvez a gente era tão sacrificado, o pessoal era tão sacrificado como está sendo hoje. Entendeu? É voltar aos modos antigos, onde a gente os nossos antecedentes eram tratados como escravos. É isso que a gente está lutando contra isso aí. Beleza. Obrigado, Coan. Vamos. Força, companheiro Lula. Agora sim, força, companheiro Lula, estamos juntos, estamos aqui. E conte conosco que nas mobilizações a gente não está em São Bernardo do Campo, mas estamos aqui em pensamento, lutando por você. Você é livre e presidente, se Deus quiser, em 2019. Brígido Ramos. Olha, nós queremos um Brasil-nação. Um Brasil onde os filhos brasileiros possam ter as verdadeiras oportunidades, todos os brasileiros. E Lula, para nós, representa isso. Por isso, companheiro Lula, a nossa solidariedade, o nosso carinho e o nosso respeito. Força, Lula! Obrigado, Marconi, pela presença, pelos esclarecimentos jurídicos aí. Estamos aí. Vamos aí, nessas próximas horas aí, vamos buscar a nossa Constituição que está jogada no lixo, né? Vai ter aí os ministros decentes que vão ver que essas últimas horas aí foi tudo que a gente construiu aí durante os anos, foi por água abaixo, mas que A justiça vai ser resgatada. A justiça seja feita, né? Seja reparada esses erros. Sejam reparados esses erros. Gente, um abraço a todos. Obrigado, presidente Sintel Brígido Ramos. Parabéns, Edivaldo, mais a uma todos vez. nós. Obrigado, Coan. Obrigado, doutor Marconi. A você, internauta, um abraço. Obrigado, André, pelo trabalho, pelo esforço aí. Tchau, pessoal. Até a próxima. A Rádio Sintel fica por aqui. Aguardamos você na nossa próxima programação.